Pega a sua Bíblia, vamos abrir no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 15, versículo de número 21 em diante. Mateus 15, 21 em diante. Eu quero rapidamente entregar o recado que Deus colocou no meu coração para essa noite. Mateus 15, 21 em diante diz assim: Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhes disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Amém? Você, olhando para quem está do seu lado, pergunta para essa pessoa se ela gostaria de ouvir essa frase de Jesus. Né? Essa frase que Jesus olhou para essa mulher: faça-se conforme tu queres. Você acha que a pessoa do lado acredita nisso? Quer isso? Deseja isso? Você quer isso, irmão? Amém? Eu desejo ouvir essa frase do Senhor. Se o Senhor olha para mim e diz: seja conforme tu queres. Mas é claro que Ele precisa sondar o nosso coração e entender o que se passa na nossa mente, como Ele compreendia aquela mulher. Eu gostaria de falar sobre esse assunto. Entre na guerra. Entre na guerra. Nós estamos diante de um quadro de batalha espiritual, de possessão demoníaca. E eu até antes falei sobre isso. Muitos hoje têm negligenciado a realidade do mundo espiritual ao nosso redor, sobre nós. E quando nós olhamos histórias como essa, um alerta precisa ser aceso no nosso coração. Nós estamos constantemente no mundo onde as guerras espirituais acontecem. Portanto, não negligencie isso. Antigamente, talvez se colocava tudo nas costas do diabo e dos demônios. Né? Aconteceu isso, o diabo. Aconteceu aquilo, os demônios. E às vezes era um exagero, porque muitas vezes não era coisas espirituais, era coisas humanas, terrenas, mas as pessoas colocavam tudo na conta do diabo. Só que, talvez hoje, os cristãos foram para um outro extremo e têm negligenciado os ataques satânicos, têm negligenciado as batalhas espirituais, têm negligenciado o agir do inferno ao redor de uma família, ao redor de uma pessoa e muitas vezes dentro de uma família e de uma casa. Aqui, nesse quadro que nós estamos presenciando, nós temos uma mãe angustiada, uma mãe aflita. E ela não está aqui supondo que a sua filha está endemoniada. Ela está afirmando que a sua filha está endemoniada. A cena é a seguinte: Jesus não está numa cidade ou numa região que ele costumeiramente passava. Não está numa Judéia, não está numa Samaria, não está numa Galiléia. Jesus foi para uma outra região. E o texto vai deixar bem claro, região de Tiro e Sidom. Uma região que ficava na Fenícia, que abrangendo um pouco mais, fazia parte da Síria. Por isso essa mulher, Marcos a vai chamar de mulher Ciro-Fenícia.
Mateus a vai chamar de Cananeia, porque os antigos cananeus viviam ali naquela região. E interessante que Marcos ainda vai dizer que ela era grega, provavelmente apontando para a sua religião, uma religião totalmente politeísta. Enfim, tanto Mateus quanto Marcos, que estão narrando essa história, eles fazem questão de evidenciar um quadro oposto, no sentido de o mestre judeu, o Messias revelado para o povo judeu, está fora de um território de moradia de judeus e se encontrou com uma pessoa que não é judia, consequentemente e provavelmente não adora o Deus de Israel. Esse é o quadro pintado. Independente se um chama de Cananeia, outro de Sírio-Fenícia, este é o quadro que nós vemos. E essa mulher, ela chega a encontrar Jesus no momento onde nós podemos dizer, entre aspas, na nossa conjectura humana, que Jesus não queria ser encontrado, porque o texto vai ficar bem claro, que Jesus vai para essa região a fim de ficar só, a fim de orar, buscar ao Pai, ter um momento com os seus discípulos de instrução, sair do meio da aglomeração, da multidão que vivia numa Jerusalém, numa Galiléia, num Cafarnaum e assim por diante. Lugares aonde sempre tinha uma multidão cercando, alguns curiosos querendo ver milagre, outros com fome querendo encher a barriga com aquele que multiplica pão e peixe, enfim, os interesses eram muitos. Também nós sabemos que no meio da multidão sempre tinha os opositores de Jesus, confrontavam Jesus, fariseus, saduceus, escribas, esse povo que queria pegar Jesus numa palavra, pegar Jesus num ato para puni-lo, para levar o povo contra ele e assim por diante. Então esse é o cenário. Jesus vai para a região de Tiro e Sidom a fim de ficar quietinho, sem multidão, sem ninguém. E de repente, o texto diz que uma mulher, ao saber que Jesus está lá, vai o procurar e não procura Jesus em silêncio. Ela chega gritando, clamando, manifestando o nível da sua angústia. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E o pedido dela é: a minha filha está horrivelmente endemoniada. E essa expressão mostra o nível de gravidade, de possessão demoníaca, de opressão demoníaca naquela casa. Porque não basta dizer a palavra endemoniado, que se divide em três. En é dentro, demon de demônio e ninhado de ninhada mesmo, uma grande quantidade. Ela diz horrivelmente endemoniada, ou seja, uma pessoa que estava com legiões, atormentada, humilhada, perdeu a vida por causa de possessão demoníaca. E ela vai buscar Jesus. Interessante como nós lemos na história, o encontro talvez choca quem lê a Bíblia inicialmente, porque a gente vê Jesus fazendo milagres, Jesus atendendo as pessoas, Jesus tratando as mulheres de uma maneira totalmente diferente. Jesus foi o maior revolucionário para as mulheres. Permitiu que mulheres bancassem seu ministério, que mulheres o seguissem. E depois da ressurreição, a primeira pessoa que viu Jesus vivo foi uma mulher. Jesus foi revolucionário, mas de repente uma mulher chega e o texto diz que Jesus não fala nada. Os discípulos depois dizem: Senhor, a despede porque ela vem causando um tumulto. Jesus diz: eu vim para alimentar as ovelhas de Israel. E depois ela ainda continua e Jesus olha para ela e diz: não é certo pegar o pão dos filhos e lançar lá os cachorrinhos. Nós já vamos falar sobre isso, mas parece um encontro chocante. Nós precisamos observar algumas coisas aqui nesse texto. Primeira coisa que eu gostaria de destacar, como eu falei, a origem dessa mulher, o estado que ela estava passando e por isso a proposta que eu quero aqui falar essa noite é entrar na guerra, porque é uma mulher que ela rompe os paradigmas. Uma mulher não falava com um homem estranho. Basta você ler a história da mulher samaritana. Não podia, mesmo uma sendo samaritana, que tinha uma mistura ali com o povo de Israel, não falava com um judeu, e ainda mais agora, uma gentia totalmente falando com um judeu, era estranho. Ela rompe isso, e as falas dela mostram o nível que ela estava também de romper com a sua cultura, com a sua religião e com o rótulo, quem sabe social, ou a expectativa social sobre ela, que morava naquele lugar, deveria se comportar.
Ela vai, fala com Jesus e ela começa dizendo assim: Jesus, filho de Davi. É um mistério essa fala na boca de uma gentia, na boca de uma mulher cirofenícia. Por quê? Quem espera o Messias e sabe que o Messias vem da linhagem de Davi são os judeus, não uma gentia. Os gentios não usavam essa expressão e muito menos reconheceriam um homem assim, afirmando filho de Davi, porque isso era uma declaração aberta, que tinha a expectativa que aquela pessoa era Messias. Não sei se ela fez para se passar por uma judia e poder se aproximar de Jesus, ou se ela já estava crendo baseado no que ela ouviu. Mas eu sei que ela vai até Jesus com essa declaração. Jesus fica em silêncio e depois Jesus responde mediante a insistência dos discípulos. Despede-a, porque ela vem clamando sobre nós, atrás de nós, e Jesus diz: eu não vim senão as de Israel. Se ela estivesse ali jogando um verde, querendo se passar por uma judia, ela já entendeu que Jesus a conhecia. Jesus sabia de onde ela vinha, Jesus conhecia toda a sua vida e entendia que ela não era judia. Por isso, essa afirmação. Mas essa mulher não para. E por isso, nós precisamos olhar para ela e entender algumas coisas para entrar na guerra espiritual, que muitas vezes tem prejudicado a nossa vida, a nossa casa, o nosso casamento, o nosso potencial profissional, a nossa vida de fé e assim por diante. Primeiro, eu gostaria que você saísse daqui não se conformando com o caos que assola alguma área da sua vida. Quem sabe você está me ouvindo nessa noite e você já começou a fazer algumas ligações na sua mente de algumas áreas da sua vida que pode estar sendo ali oprimidas pelo diabo. Pode ter ali opressão demoníaca. E muitas vezes nós estamos conformados com aquela situação. Mas em nome de Jesus eu venho aqui dizer, vamos aprender com essa mulher. E vamos sair de uma zona de conforto e entrar nessa guerra, porque o mundo é também espiritual. E mesmo que você ouse negar a existência de demônios, mesmo que você ouse negar que existe um mundo espiritual, os demônios continuarão destruindo a sua vida. E a intenção do nosso adversário, nós sabemos, matar, roubar e destruir. Ele quer levar todos para o inferno, porque ele já está condenado. Para ele não tem jeito, mas como para nós tem jeito, nós temos salvação em Jesus, ele tenta prejudicar a nossa vida. Essa mulher, ela não se conformou, ela foi atrás de Jesus e ela teve discernimento para correr no lugar certo. Eu vou naquele que de fato pode me ajudar, naquele que tem autoridade sobre o mundo espiritual. Não vai atrás de um governante, não vai atrás de um político, ela não vai atrás de um rico, ela vai atrás de Jesus, aquele que expele demônios, aquele que esbarata o mal. Esse é o nosso Senhor. Eu gostaria de aqui, para incentivar você nessa leitura que você está fazendo da sua vida, eu gostaria de pontuar algumas coisas que muitas vezes nós não percebemos, os ataques malignos e as ciladas que o adversário arquiteta para nos prejudicar. Primeiro, a Bíblia deixa bem clara em alguns versículos que aonde há mentira e engano, ali há uma atuação maligna. Tanto que o adversário é chamado de o pai da mentira, Satanás, o pai da mentira. Portanto, entenda o que eu vou lhe dizer nesta noite. Se há mentira no casamento, se há engano entre marido e mulher, se há mentira entre os filhos, entre irmãos, se há mentira nesse lar, se há mentira na tua vida profissional, se há mentira nas tuas redes sociais, se há mentira, meu filho, minha filha, meu irmão, minha irmã, pais e mães que aqui estão, abre o olho, há atuação diabólica aí. Se há mentira, pode ter certeza, brechas estão abertas para o mal entrar e há atuação maligna. Muitas vezes, aonde há doenças, pode ter atuações malignas. Presta atenção no que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que as doenças, no geral, são resultados de opressão maligna e atuação dos demônios.
mas muitas doenças, sim, são resultados de atuação demoníacas. A palavra de Deus vai nos dizer, Marcos capítulo 9, o momento onde Jesus chega numa multidão e vai ver ali, presenciar ali, discussões, aglomeros, as pessoas estão incompreendidas, e Marcos capítulo 9 vai narrar que um pai sai no meio daquela multidão, chega para Jesus e diz, é que os seus discípulos não puderam expulsar o demônio que está sobre o meu filho. O meu filho não fala, o meu filho não ouve, e o demônio que está sobre ele o lança no fogo e na água, tentando lhe matar. E daí Jesus dá uma bronca nos discípulos, ó geração incrédula, até quando estarei no meio de vós? E Jesus olha para aquele pai, e aquele pai diz, mas se tu podes, faça alguma coisa por mim. Jesus responde, eu posso, tudo é possível ao que crê. Jesus repreende o demônio daquele menino, e ele volta a falar, volta a ouvir. Fica claro que doenças também podem ser resultados de opressão maligna. Não é uma, não é duas, são centenas de pessoas que sofrem no corpo, muitas vezes dores, doenças. Eu já cansei de atender pessoas que elas trazem uma pilha assim, sabe, de ressonância, de exame. Pastor, os médicos não sabem o que eu tenho. Eu tenho essa dor há anos, eu tenho esse problema há anos, eu faço o exame, os diagnósticos são sempre os mesmos, acusa que nada tem de errado, mas eu não consigo mais ver assim. Comece a jejuar e comece a buscar uma direção espiritual para isso, porque pode ser demônio. O texto também deixa claro que há manifestações demoníacas que vêm para tirar a vida, literalmente matar o biológico da pessoa. Não são um, não são dois e também não são 3 casos. São centenas de casos e eu falei e repito, você pode ir para a internet e depois procurar. Pessoas que iam tirar a sua vida, foram pelo caminho do suicídio e elas dizem, quando eu botei a corda, pastor, eu não sei de onde veio uma força e puxou, não fui eu que chutei a cadeira, pastor, não, eu não me saltei, me empurraram, pastor, eu ouvia vozes. Muitos e muitos casos, pessoas que conseguiram sair do suicídio, mas estavam no ato do suicídio, conseguiram sobreviver, elas narram isso. E eu não preciso aqui falar para você que os demônios atuam tentando matar os membros da sua família, matar quem você ama e também destruir a sua vida. Os textos bíblicos deixam claro e a prática de vida nos mostra isso. Então, escute pai e mãe. Se na sua casa você está vendo um sintoma crônico de depressão, e depressão não pode ser crônica, cristão pode cair em depressão? Pode sim cair em depressão. Nós vamos ver algumas pessoas na Bíblia entrar em depressão, nós vamos ver Davi em depressão, nós vamos ver Elias em depressão. Agora, foi momentâneo. Esse negócio de depressão crônica, pessoas que perderam o brilho da vida, comece a entrar nessa batalha espiritual, porque há forças muito terríveis lidando com isso. E o que eu tenho percebido, muitas vezes, na família, narrativas autodepreciativas o tempo inteiro. Jovens e adolescentes o tempo inteiro se colocando para baixo, eu não presto para nada, porque para mim nada vai dar certo. Jovens e adolescentes se mutilando, automutilando. Por favor, pai e mãe, isso não é normal. Eu venho aqui como profeta de Deus para dizer para você, há forças malignas lutando contra a sua casa, mas em nome de Jesus, entra nessa guerra, porque maior é aquele que está conosco. Entra nessa guerra. Nós vamos ver também, além dessas tentativas de morte, uma das maneiras do nosso adversário ganhar terreno na nossa vida e na nossa casa é através da idolatria. No Antigo Testamento, é bem menos do que no Novo Testamento as aparições de manifestações demoníacas, das expressões que remetem aos demônios, mas tem bastante. E geralmente estão associadas à idolatria. Por exemplo, Deuteronômio 32, a partir do 16, vai falar que o povo de Deus estava deixando a verdadeira adoração para adorar deuses estrangeiros. E olha o que o texto diz. Provocaram
com seus ídolos abomináveis coisas agradáveis. Sacrificaram a demônios que não são Deus, a deuses que não reconheceram, a deuses que surgiram recentemente e a deuses que nem os seus antepassados adoraram. O texto fica bem claro. Que por trás das estátuas, das imagens, das madeiras, dos postes sagrados, das árvores muitas vezes que eles adoravam, por trás de tudo isso tem demônio. Eu quero aqui deixar bem claro, eu quero afirmar isso para você que é cristão. Por trás de toda a idolatria, tem demônios se alimentando dessa adoração. Porque um pedaço de gesso não vai receber adoração. Uma árvore não vai receber adoração. Demônios manipulam isso. E os demônios o tempo inteiro estão tentando aprisionar as pessoas nesse mundo da idolatria, porque isso é quebra de mandamento, e são muitas as vezes, onde as pessoas não percebem o agir satânico, as brechas satânicas que estão abertas muitas vezes numa casa, muitas vezes numa empresa, muitas vezes numa escola, por causa da idolatria. Eu não estou aqui supondo, eu estou aqui afirmando, qualquer casa, que se nessa casa tem uma imagem de adoração a ídolos, ali há brechas demoníacas. Eu estou afirmando isso. Ah, pastor, mas você estava me ofendendo porque eu sou católico. Me desculpa, eu não quero ofender ninguém, mas eu preciso ser verdadeiro com você. Por trás de toda idolatria existem ações demoníacas. Mas eu também não quero aqui jogar um peso a outros tipos de denominações e religiões que têm os seus ídolos visíveis. Tem muitos cristãos que criam esses ídolos que muitas vezes não dá de pegar e apalpar, mas no coração já assumiram o trono. E aí também há forças demoníacas e satânicas. Por exemplo, se você vai falar do seu time de futebol e os seus olhos brilham muito mais de quando você fala de Jesus, você briga por causa desse time, e muitas vezes na sua casa, há discussões pesadas por causa disso, pode ter certeza, no teu coração, os lugares já estão invertidos. Se você briga por uma questão política, porque eu sou Bolsonaro, porque eu sou Lula, porque eu sou de direita, eu sou de esquerda, e isso gera confusão, gera intriga, gera ódio, gera rancor no seu coração, e você levanta muito mais essa bandeira do que a bandeira de Cristo, isso é idolatria. Seja qualquer outra coisa, seja um hobby, seja um jogo, seja um esporte, seja uma pessoa, seja um cantor, seja um músico, seja o que for, se ocupa tempo e lugar no teu coração acima de Cristo, isso é idolatria, e eu estou aqui afirmando, há ações demoníacas por trás. Pode ter certeza, resultados ruins vão vir disso. Nós vamos olhar para a palavra, e nós vamos ver também, que além dessas coisas que eu já falei, e por último que falei da idolatria, o adversário, ele age, os demônios agem, aonde há a relativização da verdade. Quando nós olhamos o pecado original, lá em Gênesis 3, quando o ser humano cai, nós vamos perceber no diálogo da serpente com Eva, a sutileza. Então quer dizer que Deus disse para vocês que não podem comer de nenhum dos frutos? Não, é só do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deixa disso, bobeira. É que Deus, Ele sabe que se vocês comerem, vocês vão ser iguais a eles. E daí a queda entrou. Não tem problema, não vai dar nada. Fica tranquilo. E hoje nós temos visto isso destruir vida de cristãos. Pessoas que relativizam a palavra de Deus, as verdades de Deus. Falei anteriormente, pessoas que estão há anos na igreja sendo enganadas por me perdoa a palavra, uns babacas de YouTube, que fazem curso pela internet de uma semana de divindade espiritual. E daí começa a interpretar os textos bíblicos do jeito deles, com a cabeça deles, da maneira deles, e tem enganado pessoas. Mas tem enganado por quê? Justamente porque os cristãos estão negligenciando a liberdade que eles têm de estudar, sondar a palavra e alicerçar a sua vida na palavra. Se nós conhecemos a verdade, pode ter certeza, você vai identificar as setas malignas, as ciladas do mal.
as pegadinhas satânicas que muitas vezes hoje estão sendo compartilhadas no mundo virtual. Citei um exemplo de uma mãe que mandou uma mensagem para mim via WhatsApp essa semana. E era a segunda mãe na semana falando do mesmo assunto. Ela, pastor, eu estou muito preocupada porque a minha filha ela ficou confusa com o texto bíblico. Ela viu um vídeo no TikTok onde a pessoa que estava falando no vídeo disse que no texto original, aquela passagem onde Jesus, ele cura o escravo, o servo de um centurião, quando o centurião mesmo diz, não precisa ir na minha casa, apenas dá ordem e vai curado, que aquela expressão de servo era de um amante sexual, e Jesus atendeu, ou seja, quer dizer que Jesus não é contra a homossexualidade. Olha só a sutileza. Eu tive que pegar, tirei print das minhas Bíblias do grego, mostrei para a mãe, mandei para ela, falei que é uma distorção, que não tem nada a ver, mas é isso que está acontecendo hoje. As pessoas elas estão sendo enganadas por qualquer coisa de idiota falando aí, e elas ficam presas aí num versículo, e esquece os outros 300, onde a Bíblia deixa bem clara que a homossexualidade é pecado. E ficam nisso ali, e querem criar uma doutrina a partir disso ali. Agir satânico, agir diabólico. Todas as heresias da cristandade surgiram a partir de algum versículo da Bíblia. Inclusive, você usando a Bíblia, você pode até negar a divindade de Deus. Se você pega um versículo, isola, tira do contexto, pronto. É por isso que nós precisamos nos alimentar da palavra, conhecer a palavra, viver a palavra. E isso exige tempo, isso exige dedicação. É preciso converter o nosso coração para que este livro, que Deus fez chegar até nós, seja a maneira com que nós venhamos enxergar o mundo, seja os óculos pelo qual a gente vê o mundo. Certo gerente de um banco orientando uma novata, apavorada, porque ela dizia, são muitas notas falsas, como que eu vou identificar entre tantas elas, é um detalhe aqui, um detalhe ali. Ele disse, você não precisa conhecer todas as notas falsas, você precisa conhecer a nota verdadeira. Se você conhece bem a verdadeira, quando uma falsa chega na sua mão, você já sabe detectar. Nos nossos dias, onde tantas ideologias e achismos estão sendo falados, e a internet deu voz e vez para todo mundo, se você não estiver na palavra, você se engana, você cai, você se perverte, você cria doutrinas que não provêm dos céus. Portanto, abra o olho, porque o nosso adversário, ele está relativizando todas as coisas de uma maneira sutil. Abra o olho, pai. Abra o olho, mãe. Eu falo isso em toda pregação, porque toda semana se repete os casos no aconselhamento. Vigia o que está entrando na sua casa. Seja em filme, seja em seriado, seja em jogo, seja em qualquer outra coisa. Se você pegar no Brasil, eu ouvi o pastor Lucinho Barreto falando nisso. Pegar o Netflix aqui no Brasil, faz acho 4 semanas, que tem um filme, 365 dias, se eu não estou enganado, que está entre os 10 mais assistidos do Brasil. Um filme pornográfico, entre os 10 mais assistidos do Brasil. O que isso revela? Isso revela uma sociedade que está presa na pornografia. 4 semanas seguidas, um dos mais assistidos, revela que a mente do brasileiro, infelizmente, está sendo dominada por coisas banais, fúteis, perversa. Ah, mas o que tem? Não é só. Não é só. Se você estivesse num gabinete pastoral, ou quem sabe, numa clínica de psicologia, você veria o quanto a pornografia tem destruído os casamentos. Eu tenho falado constantemente a respeito disso. Há uma arquitetura satânica por trás do mundo hoje, potencializando a pornografia e tentando convencer-nos que a pedofilia é normal. E não se assuste, não se assuste. Se no final dessas siglas que nós estamos vendo hoje, L, G, B, T, Y, X, tem um P de pedófilo, porque logo, logo vai ser normalizado. Não se assuste, porque o mundo está sendo perversamente manipulado para que isso aconteça. É um desenho, é um seriado, é um brinquedo, onde essa semana eu estava vendo na Argentina uma denúncia, onde o botão da bonequinha cantar e tocar é nas genitálias.
E daí quando toca ali, ela canta legal, e, enfim, tudo isso é perversidade satânica, tentando destruir as famílias. E se nós não estivermos atentos, se nós não estivermos ligados, infelizmente, você é destruído e a sua casa é destruída. Vigia contra a pornografia, meu irmão. Ouça esse pastor. Vigia contra a pornografia. Quando você assiste a pornografia, você está alimentando um universo de prostituição, de estupro, de pedofilia. Não faz isso. Não seja um patrocinador do mal, pelo amor que há em Deus. Quando eu falo dessa maneira, eu falo com muito temor. Muito temor. Por quê? No dia do juízo, tudo isso vai ser levado em conta. Tudo isso vai ser levado em conta. Ah, mas é o meu pecado secreto. Você pensa que é secreto, mas você está patrocinando o mal. E tudo isso vai entrar na sua conta. Eu preciso correr para nós finalizarmos. Essa mulher, ela detecta o agir satânico na sua casa. E ela não fica de braços cruzados. Ela vai atrás da solução. Eu falando essas coisas, eu tenho certeza que você já assimilou com alguma coisa que precisa mudar na sua casa. Pelo amor que há no nosso Deus, pela sabedoria que há em nosso Deus. Não se conforme com um casamento meia boca, um casamento de fachada. Pelo amor de Deus. O Senhor Jesus que criou a ideia do casamento. É coisa lá do início, um plano perfeito de Deus, para que nós fôssemos maduros, para que nós fôssemos altruístas. Casamento é bênção, mas nós estamos num mundo tão encharcado com o pecado, que as pessoas estão vendo por uma ótica negativa e ruim. Só que, a bem da verdade é, que quando termina um casamento, raras são as pessoas que não querem entrar no outro. Mas as pesquisas mostram que depois de alguns anos, 3, 4 anos, as pessoas olham para trás e o segundo casamento, o terceiro casamento, o quarto casamento, está pior do que o primeiro. Entraram numa cilada. Em vez de procurar aquele que soluciona o casamento, aquele que nos ensina a ser melhor, que renova a nossa mentalidade para sermos bons maridos e boas esposas. Não existe casamento perfeito, mas existe casamento abençoado. E quando você começa a enxergar o mal agindo no seu casamento, você fica de braços cruzados, você está dando legalidade para o inferno destruir. Entra na guerra pelo seu casamento. Por favor. Não se conforme em ver esse menino triste, cabisbaixo, o dia inteiro enfornado naquele quarto, mexendo em rede social, só no mundo virtual, mas não tem um sorriso verdadeiro, não tem mais brilho no olhar. Como assim? Vai ficar de braços cruzados? Você percebeu que a roupa dele está com cheiro de maconha? Você sente cheiro de cigarro na roupa, mas você tem medo de entrar nesse assunto com ele? Vai ficar de braços cruzados. Pastor, já está com 19, já está com 20, já está com 30. Não adianta mais falar. Concordo. Não adianta você pegar uma cinta e querer bater num cara de 20 anos. Uma moça de 25 anos. Isso vai gerar desgaste maior. Mas faça como essa mãe. Essa mãe não amarra a menina e força ela a ir para Jesus. É a mãe que vai para Jesus. É a mãe que vai aos pés de Jesus. Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia. O nosso Deus, Ele é compassivo. E Ele não está limitado ao seu agir apenas presencialmente. Mas tem que clamar. E tem que superar os obstáculos. Eu finalizo falando disso. Além dos obstáculos sociais que aquela mulher enfrentou, foi conversar com um homem que não era da sua terra, negou os seus deuses, porque ela adorou o Senhor. Ela superou a barreira do silêncio divino. Tem misericórdia de mim. Jesus fica quieto. E quantas pessoas desistem
no primeiro silêncio de Deus. O silêncio de Deus não quer dizer que Ele é incapaz de fazer, ou muito menos que Ele está ausente. O silêncio de Deus, para aqueles que confiam, sempre é pedagógico, sempre é para nos ensinar alguma coisa. E talvez para aquela mulher o silêncio foi um choque, para ver até onde ela ia, até aonde a dor era real, e ela mostra que ela estava disposta a entrar nessa guerra. Ela não ia perder a sua filha por aquela força demoníaca. E o texto diz que ela se prostra, e ela adora, e ela chama Jesus de Senhor. Ah, se nós descobríssemos o poder da adoração, quando a gente adora, mesmo a vida não estando perfeita, quando a gente adora, o inferno estremece. A lógica que Satanás usou com Jó é a mesma que ele usa com a gente hoje. Não mudou nada. Claro, eles estão na igreja porque tem o carro, a casa, o emprego. Tira para ver. Quero ver se eles vão te adorar. Essa chantagem que Satanás tenta fazer com Deus lá atrás, ele tenta fazer. Agora, quando um cristão reage como Jó, adora a Deus porque Ele é Deus, independente se as coisas estão do jeito que a gente gostaria, você pode ter certeza, os planos infernais são desfeitos, e a bênção do Senhor começa a se acumular, porque quando ela chega, como foi na vida de Jó, vem tudo em dobro, é tudo ampliado e multiplicado. Essa mulher, ela supera o silêncio de Deus, ela supera a insensibilidade dos discípulos, que manda Jesus despachar ela, e daí quando Jesus olha para ela e diz, não é certo tirar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos, e ele estava dizendo que veio primeiro para os judeus, e ela pega aquilo, sim. A expressão que o Senhor Jesus usa não é de um cão, porque chamar alguém de cachorro, uma mulher de cadela, naquele tempo é tão ruim quanto os nossos dias, talvez até pior, mas Jesus fala uma expressão no diminutivo, que só era usado para aqueles cãozinhos bem tratados dentro de casa, os cães domésticos. E ela pega isso, ela diz, é verdade. Mas até os cãezinhos comem as migalhas e caem da mesa dos filhos, e isso me basta, Senhor. Essa mulher, ela extrai de Jesus mulher, mulher, grande é a tua fé. Quando Jesus olha para você, superando a circunstância negativa, e ele exclama, filho, você continua aqui? Filho, você está na igreja? Filho, está acordando de madrugada? Filho. A frase que vai vir seguinte é, seja feito conforme você deseja. Receba a sua bênção. Vamos se colocar em pé, meus irmãos. Quando eu olho para a vida dessa mulher, eu sou desafiado a entrar nas batalhas espirituais. Não vou cruzar meus braços, não vou fingir que está tudo bem, não vou ser negligente. Se há um filho sendo desgarrado, se há um grande problema na minha família, se há mentira, se há inveja, se há calúnia, se há distorções, se há perversidade, não vou me calar. Eu vou entrar nessa guerra, sabendo que Ele veio para desfazer as obras do mal. Eu quero que você feche seus olhos, nós vamos orar, pedir para o nosso pastor presidente fazer essa oração, abençoar a sua vida. Mas essa noite o Espírito Santo clama, chegou a hora de entrar na guerra. Lute pela sua casa, lute pelo seu casamento, lute pela vida profissional que só está patinando, lute para ser um crente fiel, lute para ter novas experiências com Deus.